Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre questão de limites, tá? Limite de funções. Eu tenho aqui um gráfico de uma função. Você vê que esse gráfico aqui, né, ele dá um salto, né, aqui no ponto A, certo? Começa aqui com uma curva, e aí quando ele chega aqui, tá? Ele dá esse salto aqui, e aqui ele já é um outro gráfico, né? Ou seja, essa função aqui é uma função definida por duas sentenças, né? Ou seja, para x menor ou igual ao valor de a, a função é essa daqui, e para x maior que a, né, a função é essa reta. Bom, a pergunta aqui que a gente faz é o seguinte: o que é o que ocorre, né, com os valores da função, ou seja, o que ocorre quando x se aproxima de a, ou seja, o que acontece com os valores que a função assume à medida que você se aproxima de a. E claro, como você aqui tem uma reta, né? Então os valores podem se aproximar de A pela direita ou podem se aproximar de A pela esquerda, tá? Então, o que a gente vê aqui? Se você se aproxima de A, né? Se a variável x se aproxima de A aqui pela direita, né? Ó, você vê que o que acontece aqui? Isso daqui é o ponto x, então a imagem do x está aqui. Então, à medida que você se aproxima de A, né, vai ficando cada vez mais próximo desse número L1, tá? Isso se for pela direita. Se for pela esquerda, tá? Quando você se aproxima aqui pela esquerda, o valor dessa aqui é a variável x, a imagem de x é isso daqui, e aí à medida que você se aproxima de A, vai ficando cada vez mais perto, né, ó, desse número L2, tá? Só por convenção, quando nós temos a bolinha aberta, né, isso aqui não é o F de A, nem L1 nem L2. O F de A é onde está a bolinha fechada. Então, isso aqui seria o F de A, seria esse número aqui em cima. Tá? Nesse caso, a gente vai escrever o seguinte. A gente vai escrever que o limite de f de x, quando x tende a pela direita, né? Isso aqui é a leitura disso daqui, certo? Essa sentença aqui, limite de f de x, quando x tende a pela direita, dizer que o x tende a pela direita significa dizer que o x está se aproximando de a, e se aproximando de a, né, por valores que são maiores do que a. Tá? Então, x se aproximar de a pela direita, né, quando a gente fala que x se aproxima de a pela direita, ou dizer que x tende a pela direita, significa que o x é um número maior do que a e está muito próximo de a, só que do lado direito, né? Ou seja, para cá, ou seja, x é maior, ser maior que a, quer dizer que o x está à direita de a. E a mesma coisa com esse outro limite aqui. O limite, quando x tende a pela esquerda, né, vai ser o quê? Limite de f de x quando x tende a pela esquerda. Significa que o x está se aproximando de a, só que por valores menores do que a. Tá? Então, assim, nesse primeiro caso aqui, né, o limite lateral, que a gente chama limite lateral direito, né, x tendendo a pela direita, o valor, né, desse limite é L1, porque à medida que você se aproxima de A, isso aqui dá L1. E à medida que você se aproxima de A pela esquerda, né, você observa aqui que vai dar quanto? Esse L2 aqui, tá? Pode acontecer também, né, desses dois limites, certo? Tanto o L1 quanto o L2 ser o mesmo número. No caso desses dois números, né, L1 e L2 serem iguais, a gente esquece aquele sinal de mais e menos, certo? A gente esquece o sinal de mais e de menos, se o L1 for igual ao L2, e a gente simplesmente escreve isso daqui. Limite de f de x quando x tende a A. Isso é um certo número L, tá? Como, por exemplo, né, nesse caso. Nesse caso aqui, ó, à medida que o x se aproxima de A pela direita, vai dar o quê? Vai dar esse número aqui, L1. Quando você se aproxima aqui pela esquerda, também vai se aproximar de L1. Então, nesse caso, o limite da função f, quando o x vai a A pela direita, é o número L1, e isso é a mesma coisa que o limite pela esquerda, né? De f de x quando x tende a A aqui pela esquerda, tá? Tanto faz pela direita quanto pela esquerda, o limite é igual. E aí nesse caso a gente não vai escrever o símbolo de mais e menos, tá? E tem um outro caso que é esse caso aqui, tá? Que ocorre, né?
quando os dois limites são iguais e são iguais o valor da função naquele ponto. Veja, nesse caso aqui, o f de a, ó, ainda é diferente do limite, tá? Você tem o x, né, tendendo a pela direita, x tendendo a pela esquerda, dá o limite da L1, mas o f de a é diferente deles, tá? Agora, nesse caso aqui, não. O limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. E isso é igual ainda ao f do ponto A, certo? Então, nesse caso aqui, né, o limite lateral pela direita é o f de A, que também é o limite lateral pela esquerda. Tá? Esse caso aqui é o caso que a gente vai chamar, que é dizer que a função é contínua. Tá? Bom, isso daqui é a definição formal de limite, tá? Aquela definição realmente rigorosa de limite, e é o seguinte, seja f uma função e a é um número real, e para esclarecer, esse número aqui, a, ele não necessariamente ele é um número que está no domínio da função, tá? Então, quando a gente está calculando limite de funções, tá? O número a, esse número a que aparece aqui nesses símbolos aqui, tá? Esse número a, ele não precisa estar no domínio da função. Quando a gente está olhando para o limite, o que a gente quer saber é o que acontece com a função quando x está perto de a, e não quando x é exatamente igual a a. Tá? Esse caso aqui, certo? É um caso particular, certo? De limite, quando nós dizemos que a função é contínua. Tá? Mas, em geral, a gente não está procurando, quando a gente calcula limite, a gente não procura saber o que acontece com a função no ponto, naquele ponto específico. A gente quer saber o que acontece nas vizinhanças daquele ponto, certo? Bom, então aqui, seja f uma função, e a tem um número real, e a gente vai dizer então que, dizemos que L é o limite de f, quando x tende a A, quando, dado um número epsilon maior do que zero, existe um delta maior que zero, tal que ocorre essa sentença aqui. O que ele está dizendo com essa sentença daqui? Ó? O que significa isso aqui? Módulo de x menos a menor do que delta. Tá? Isso daqui significa dizer que o x é um número muito perto de a. Se esse delta aqui é um número muito pequeno, então essa diferença, tá? X, módulo de x menos a, é um número muito próximo, né? São números muito próximos. Esse x aqui está muito pertinho de a. Tá? Ou seja, se você pega um número x muito perto de a, isso significa dizer que a imagem do x, f de x, está muito perto desse número L. Tá? Então, por isso que ele coloca assim, dizemos que L é o limite de f quando x tende a A. Dizer que o x tende a A significa dizer que o x é um número muito perto de a. Tá? Então, dizer que quando x tende a A, tá? Quando dado um número epsilon maior do que zero, e quando a gente fala que o epsilon é um número maior do que zero, a gente não está querendo dizer que o epsilon é tipo 1 milhão, certo? Quando a gente fala que esse epsilon aqui é maior que zero, a gente está querendo dizer que é um número maior que zero, mas é um número muito pequeno. Tá? Então, quando dado um epsilon maior do que zero, existe um delta também maior que zero, que também é muito pequeno, tal que acontece isso. Graficamente, o que acontece é o seguinte. Você tem aqui um intervalo, tá? De centro em A, tá? De centro A em raio delta, ou seja, daqui para cá é delta, daqui para cá é delta, e você tem qualquer número que você pegue dentro desse intervalo aqui, certo? Qualquer número x que você pegue é levado nesse outro intervalo aqui, L menos epsilon, L mais epsilon, é levado dentro desse intervalo que está centrado no número L, tá? Vamos só recordar o seguinte, se eu tenho módulo de x menos a menor do que delta, se você tem isso daqui, x menos a menor do que delta, significa dizer que isso que está aqui dentro, x menos a, é menor do que delta e maior do que menos delta. Logo, se você somar um a bem aqui, um a aqui e um a bem aqui, né? Ou seja, vai ficar com
x maior do que menos delta e x menor do que a mais delta. Por isso esse intervalo aqui, ó. Tá? O A, né, é o centro desse intervalo aqui. A menos delta, A mais delta. E a mesma coisa para cá, né? Se você fizer a mesma coisa para essa sentença, para essa desigualdade aqui, módulo de f de x menos L menor do que epsilon, você vai encontrar justamente esse intervalo aqui, o intervalo centrado em L, tá? Então, qualquer número que você tome perto aqui do A, né? Ou seja, se esse delta aqui é um número muito pequeno, certo? Se esse delta aqui é muito pequeno, esse intervalo aqui ele é muito pequeno, então está tudo muito perto de A. Então esse x aqui é um número muito perto de A. Se você pega então um x muito perto de A, o que ele está dizendo com essa sentença aqui em cima, certo? É que para x próximo de A, o f de x, ó, como o epsilon também é um número muito pequeno, isso aqui vai ficar muito próximo, né? Vai ficar muito próximo de L, tá? Então é isso que significa dizer que que o número L é o limite de uma função, certo? Da função f aqui quando x tende a A, tá? Bom, a gente vai fazer depois alguns exercícios, né? Para esclarecer mais essa noção aqui, tá? Bom, mas por enquanto a gente vai ficar com essa definição aqui e depois nós vamos aprofundar um pouco mais, ok?